excluo o meu TikTok. Giovana, você derrubou ele lá no barro! Fala pra dar banho nela? Não quero. Giovana, o que você tá fazendo com a Lila? Não. O quê? Quer seu remédio? Mas falou que vinha adesivo ou não? Não. A coca. Ah. Vamos fazer uma competição de canto? Quem grita mais? Ó. Não? Não? Olha. Tá. É de brinquedo, não pode comer. Não pode? Não pode. Quer ser um brinquedo, né?